Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3. Primeiro, a paz do Senhor a todos. Paz você que está em casa. Deus abençoe a vida de cada um, né? Que Ele tem abençoado muito e Ele continua abençoando, né? Porque já que nós estamos aqui, é mais uma oportunidade que Ele está nos dando, né? Amém. É mais uma oportunidade que Ele está nos dando, né? Porque é Ele que nos escolheu, Ele que nos traz. Então, é Ele que nos coloca diante da palavra dEle, para nós ouvir aquilo que nós precisamos e necessitamos. Porque Ele quer que a igreja mude. Ele quer que a igreja seja uma igreja santa, uma igreja realmente que anda nos caminhos do Senhor, né? Uma igreja de luz, sal nessa terra. Então, é isso que Deus quer de nós. Então, João 3, vamos ler a partir do 14. Amém? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo mundo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Aqui essa semana, tem muitas pessoas tristes, aborrecidas, chorando. Tem muitas pessoas magoadas. Tem muitas pessoas nesse mundo inteiro aí, no sofrimento durante essa semana. Mas para nós estamos alegres e felizes. Porque muitos creem que Jesus está morto, nós cremos que Ele ressuscitou. Nós acreditamos que Ele morreu, Ele foi crucificado, mas Ele levantou. E Ele está nos céus. Infelizmente, muita gente pensa que ainda está morto. Conforme muita gente pensa que Jesus ainda é menino, que Ele não cresceu. Ele foi menino um dia, mas Ele cresceu. Ele se tornou homem. Ele viveu entre nós. Então, há uma divergência, né, a respeito do que se trata de Jesus Cristo. Mas nós cremos na obra dele, na obra de ressurreição dele, porque é uma obra salvífica. Se não fosse a ressurreição de Jesus, não seria salvo. Então aqui, nós estamos falando aqui que Jesus, ele tinha que ser levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então nós estamos aqui nessa noite, para nós realmente entender um pouquinho dessa história, entender um pouquinho do que aconteceu, do que está acontecendo. E para nós entender isso, é melhor nós ir lá em Números. Números 21. Números 21, vamos ler a partir do 8. Espera que andando no fundo, não procurei não, Jesus.
Amém? Eu vou ler a partir do 4 mesmo. Então partiram no monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque os fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem há pão, nem há água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo e morreram muitos de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse ao Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-te sobre uma haste, e será que viverá todo mordido olhará para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, que é significado mesmo bronze, tá? E pô-la sobre a haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém, glória a Deus. Então aqui, aquele povo, nós temos que ir lá no povo de Israel, voltar em Israel para nós começar a entender a história. O povo de Israel, ele era prisioneiro do Egito, escravo, mas ele não foi escravo muito tempo não. Às vezes as pregações não esclarece bem, porque eles foram para lá convidados de Faraó, porque José era um homem querido de Faraó, José era o governador do Egito, e esse povo de Israel, eles foram convidados, porque José era o homem, depois do Faraó, José era o primeiro homem do Egito, o governador do Egito, o homem que comandava tudo, que tinha tudo nas mãos dele. Então, esse povo foi convidado através de Faraó, e eles viveram uma vida de abundância há muitos anos. Eles praticaram de tudo que era bom do Faraó lá daquela época. Mas Faraó morreu, aí veio outro Faraó, aí começou a escravizar eles. Aí eles começaram a clamar a Deus, começaram a buscar o Senhor, que eles estavam sendo escravos, estavam sendo judiados, e que Deus tivesse misericórdia deles. Deus ouviu o clamor deles. E Deus resolveu mandar Moisés lá tirar aquele povo de lá. E Moisés foi. Imagina você ver, você está sendo escravo, de repente Deus vai tirar para a liberdade, mas como nós somos muito rebeldes, começamos a falar mal de Deus, começamos a falar mal de Moisés, começamos a pecar contra Deus, contra Moisés, porque quando eu peco contra você, eu estou pecando contra Deus, entendeu? Se eu faço alguma coisa de mal com você, eu estou fazendo mal com Deus. Então se eles falavam de Moisés, falavam também de Deus. Se eles falavam de Deus, também estavam falando de Moisés, que Moisés era o enviado de Deus. Então aqui havia um problema muito sério. E eles começaram a pecar. Eles começaram a falar mal. Então nós vemos que aquele povo que estava sendo liberto, que ia para uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida, onde um lugar era bom, né? Mas como eles tiveram também um passado muito bom no Egito, acho que eles estavam lembrando só daquele momento bom. Ele esqueceu do momento que eles estavam sendo escravos, estavam sendo escravizados pelo faraó do Egito. Então eles começaram a pecar contra Deus, murmurar contra Deus, né? Por causa de água, por causa de pão. Sendo que Deus estava nutrindo eles de tudo. Deus não deixava faltar nada. Deus sempre manteve aquilo tudo ali, porque às vezes um dia estava um pouquinho escasso e eles já começavam a murmurar. E assim somos nós também. Deus está cuidando da nossa vida, Deus está nos ajudando, Deus está nos abençoando, nós murmuramos. Esse sol está muito quente, mas não para de chover.
Ah, mas a chuva já está demais. Eu falo bem claro. Se uma coisa que Deus não deixou faltar foi nada. Se há frio, porque necessitamos do frio. Se há calor, porque nós necessitamos do calor. Se há chuva, porque nós necessitamos da chuva. Se há geada, porque nós necessitamos da geada. Se uma estação dessa faltar, nós morremos. Não só nós, todos os animais da terra. Porque nós necessitamos dessas 4. Nós necessitamos para a nossa vida. Se faltar uma, pode ter certeza que não há vida na terra mais. Não há vida. Você vê, não só nós, né, as árvores, né, a plantação, tudo necessita do sol, da chuva, do frio, do vento, né? Então tudo que Deus criou para nós foi coisa boa. Deus falou assim, eu vi que isso era muito bom. Quando Ele criou tudo, que Ele falou, é muito bom e pronto, entendeu? Então imagine se Deus está falando que é muito bom, agora eu falo que a chuva é ruim, eu falo que o sol é ruim, eu falo que o sol está quente demais, eu respondo muito claro, gente. Quando fala para mim, ó, o sol está muito quente, eu falo, o inferno é pior. Isso é a minha resposta. Eu não tenho outra resposta. Ó, aqui está bom, mas no inferno é bem pior, viu? Cuidado de quem for para lá. Quem for para lá, aí o calor vai drobar mesmo. Então, assim, que as pessoas têm mais de reclamar, de chorar, gente. Gente, se Deus me der um pedaço de angu com feijão, tá bom demais. Eu estou vivendo. Se Ele me der lá a alcatra do Lula, tá bom também. Mas se não der, eu estou vivendo. Entendeu? O importante é que Deus não deixa eu morrer de fome, de necessidade. O importante é que Deus está cobrindo aquilo que eu preciso e necessito. A cada dia, se eu creio nele, se eu ando com Ele, Ele está acrescentando na minha vida tudo que eu preciso. Ele não deixa nada faltar. Aquele povo, a roupa não gastava, o sapato não gastava. Não, eu creio que eles não tomavam banho, não ficavam cheirando mal, né? Então Deus cuidava totalmente daquele povo. Sol está quente, nuvem. Esfriou, coluna de fogo. E esse povo ainda murmurava. Aí eu quero te falar, você tem murmurado, Senhor? Você tem, Senhor, estou ganhando pouco. Nosso feijão lá em casa azedou, não como sem feijão. Senhor, vizinho me dá mais couve. Está frio demais. Gente, eu te dei o cobertor para tampar o frio. Eu te dei a sombra para tampar o sol. Aí se Ele fazia com aquele povo, coluna de nuvem, coluna de fogo. Assim Ele faz com nós hoje. Se está frio, põe um cobertor mais grossinho. Ele te deu trabalho, te deu dinheiro para comprar. Se está quente demais, uma sombrinha gostosa aí. Mas lembra que o inferno é bem mais quente. Infelizmente, o salário do pecado, o que é? A morte. A Bíblia é muito clara quando ela fala que o salário do pecado é a morte. Esse povo aqui que ele estava caçando, morte. O que aconteceu? Veio uma serpente venenosa e começou a matar aquele povo. Porque o salário do pecado é a morte. Eles estavam pecando contra Deus, pecando contra Moisés. Então aqui fala que levantou uma serpente no deserto. Serpente de bronze, que ele mandou Moisés fazer. Para quê? Porque aquele povo, eles estavam pecando. Aí eles começaram a ver que eles estavam pecando. Eles começaram a entender que eles estavam errando. E eles começaram a orar, pedir a Moisés, Moisés intercede por nós. Tira essa serpente má daqui, Moisés. Pede a Deus para livrar nós dessa serpente, entendeu? Desse veneno mortífero. Pede, nós estamos errando. Ele fala, nós estamos errando, Moisés, contra o Senhor, contra ti, Moisés, contra Deus. Ora a Deus para que essa serpente vá embora. Então, às vezes, nós estamos pecando. Mas às vezes nós como cristãos, não reconhecemos que somos pecadores. Às vezes nós achamos que nós não temos erro nenhum. Deixa eu te falar uma coisa. Pecar é uma coisa. Deus perdoa se você arrepender. Mas viver no pecado é condenação de morte. Viver no pecado é inferno. O cair do homem levantar é de Deus. Mas continuar deitado, muitos continuam deitados. Não entende que está errado, não reconhece que está no erro, não conserta, não. Continua errando, continua pecando, continua blasfemando contra Deus.
Você não vai para o inferno porque você errou, não. Você vai para o inferno porque você continua errando. Porque eu continuo pecando. Eu continuo prostituindo. Eu continuo brigando. Eu continuo falando mal dos outros. Eu vou para o inferno porque eu estou vivendo em condenação. Não é porque eu errei. Não é porque eu pequei. Cair do homem, levantar de Deus. Agora, viver no pecado, esse é inferno mesmo. Não tem chance, não. Não tem como, não. E esse povo aqui, você vê que eles estavam lá no Egito, lá, né, tiveram uma vida de abundância muito grande lá, muito tempo, mas depois começou a apertar para o lado deles, começaram a blasfemar contra Deus. Eles ainda falam: Moisés, eu pequei contra Deus, contra ti, Moisés. Eu pequei contra o Senhor. Então nós temos que ver quando é que nós estamos errados, quando é que nós estamos arrependidos do nosso pecado, quando é que eu mereço o perdão de Deus, ou quando é que eu mereço ser condenado. Porque infelizmente muita gente não pode ver o pecado que já deitou. Ué. A graça que tem é lutar contra o pecado. A guerra é boa quando você vence ela lutando ela. Se você parar, ela vai te matar. Se você parar, a guerra vai te fulminar, vai te matar. Mas se você lutar na guerra, você é um vencedor. Então assim somos nós, como estamos lutando contra o pecado. Mas é lutar mesmo contra o pecado. Porque o pecado é morte, o pecado é condenação. O pecado é destruição. O pecado veio para nos matar. O pecado veio para nos destruir. O pecado veio para nos trazer uma vida de miséria, uma vida ruim aqui na terra. Miséria, gente, não é faltar dinheiro, não. É miséria da falta de Deus. É miséria de falta de compreensão, falta de amor. Miséria de falta de entendimento. O que a Bíblia fala? Meu povo peca por falta de conhecimento. Às vezes a gente pensa que miséria é só dinheiro, riqueza é só dinheiro, não. Prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é você poder ajudar a hora que você precisa. Alguém está precisando de ajuda, você ajuda. Prosperidade é aquilo que Deus é dividir. Prosperidade é ter para dar, não para pedir. Não é estar com o bolso cheio de dinheiro, não. Não, é bom, é. Eu queria ser rico, quero. Eu queria, não quero. Eu quero ainda. Eu não morri, eu não desistir, não. Se amanhã vir riqueza para mim, amém, glória a Deus. Tomara que venha de Salomão. Porque não é pecado ser rico. Pecado é pecar. Pecado é continuar na condenação. Pecado é fazer contra a vontade de Deus. Pecado é errar contra o nosso Pai. Ele adorar outros deuses, a servir outros deuses. O pecado dele foi esse. Não foi pecado de ser rico, de ser milionário. Uma coisa que batia muito no meu coração: Salomão tinha 1000 mulheres. Mas não era mulher. Ele não estava nem aí para mulher, não. O caso dele é que ele fazia aliança com os reis. Ele casava com a filha de fulano para fazer aliança. Eu ficava indignado com esse negócio de 1000 mulheres. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? Eu não aguento nenhuma, não dá para manter nenhuma. Como é que faz com 1000? Mas não, gente, aquilo ali era aliança que ele estava fazendo com aqueles reis. O cara não aguenta manter uma vez que é 10, 20, 30, não tem nem condições. Então, eu quero deixar bem claro: cair do homem, levantar de Deus. Pecar é uma coisa, viver na condenação é outra. Quando eu vivo no pecado, isso se torna condenação para a minha vida. E aí resta para mim inferno, não tem outro jeito. Não tem como eu ser salvo se eu estou vivendo na condenação. Esse povo aqui, ó, mas vem você ver. Eles pecaram, o que estava acontecendo? Deus mandou a cobra venenosa, o que estava acontecendo? Morte, morreu muita gente. Muita gente foram mortos. Por que eles foram mortos? Por causa do pecado. Mas Deus, quando fala na Bíblia sobre morte, fala de morte espiritual. Pecado, morte para nós no pecado é porque nos separa de Deus. E se nós somos fora de Deus, nós estamos mortos. Porque Deus é vida. Jesus é vida. Então se eu peco, eu morri para Deus.
Então, se eu morrer para Deus, eu estou para onde? Eu vou no inferno. Eu estou no inferno. Porque Deus é vida. Então é isso que Deus está falando com nós. Nós. Entendeu? Nós não podemos viver uma vida de pecado. Errar, todo mundo erra. O problema é errar todo dia, errar toda hora, errar a todo instante. Esse que é o problema maior. Porque nós temos que lutar contra esse erro. O erro que nos leva à morte. O erro que vem para destruir a nossa vida. Vou voltar lá em João agora. João 3. Então imagina você, vamos fazer uma diferença entre esse levantar de Jesus e o levantar dessa serpente. Então, a serpente, qual é o simbolismo da serpente? Aquele povo, quando olhava para a serpente, eles lembravam do pecado, do erro, e eles se arrependiam. E o que acontece quando nós se arrependemos do nosso pecado? Jesus nos perdoa. Então o que acontecia quando eles olhavam para a serpente, eles lembravam do pecado e eles se arrependiam? Deus não deixava eles morrer. Eles não morriam, porque havia arrependimento no coração deles. Moisés falou com Moisés, eu pequei contra ti, pequei contra o Senhor, Moisés. Ora para mim, ora para Deus tirar essa praga do meio de nós. Mas aí Deus traz o juiz sobre aquele povo. Então aquele povo precisava para ter o juiz de Deus, tinha que ter arrependimento no coração. Então a serpente era a forma que eles olhavam, enxergavam e lembravam do erro deles. Aqui eles lembravam, opa, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor. Aí eles continuavam vivos. Mas não era obrigado a olhar para a serpente, não. Não era obrigado, não. Se quisesse olhar, morria. Entendeu? Ninguém era obrigado. Não é que você tinha que olhar, não. Você não precisava olhar, se você não quisesse, não. Aquilo ali é o quê? É quem quisesse ter vida, quem quisesse viver. É quem quisesse manter a vida. Porque tem que haver arrependimento no meu coração, no seu coração, para que Deus possa perdoar. Que o perdão só vem através de arrependimento. Imagina você ver, eu faço uma coisa errada contra a Mislene. E eu arrependo de errar contra ela. Eu vou lá e peço perdão para ela. Mas esse perdão tem que ser de coração, esse arrependimento tem que ser de coração. E ela tem que me perdoar de coração. Então quando o povo arrependia, Deus perdoava de coração. Aí por isso que não havia morte. É por isso que aquele povo não era destruído. Porque o coração deles estava arrependido. Deus via que eles estavam necessitando do perdão de Deus. Eles necessitavam do perdão de Deus. Por isso que Deus descia o perdão sobre eles, o juízo sobre eles. Aquilo era uma forma de juízo. Porque imagina quando você é acusado de um crime, você vai ser julgado. Não há lá condenação e absolvição? Se o juiz entender que você está errado, seria condenado. Vai entender se você está certo, você seria livre. A mesma coisa Deus via no coração daquele povo. Olha lá, aquele lá arrependeu de coração, então não merece ser morto. Mas se não arrependesse, morria. Então havia um momento ali das pessoas, Deus viu o coração daquele povo. Se está sendo verdadeiro ou não. Então, conforme Moisés levantou aquela serpente no deserto, para aquele povo de Israel antigo, Jesus foi levantado para nós hoje. Jesus foi levantado naquela cruz. Jesus foi morto naquela cruz. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Porque aqui João fala, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então vocês veem aqui que aquela serpente era o simbolismo de Jesus, a hora que ele fosse levantado na cruz. Então,
Importa também que o Filho do Homem seja levantado. Agora, imagina hoje, presta atenção para vocês verem. É obrigado a andar com Jesus? É obrigado a seguir Jesus? É obrigado a pedir perdão a Jesus? Não, é a mesma coisa que época. Só se quiser olhar para a serpente lá, você vai arrepender e você não vai morrer. A mesma coisa é hoje, você quer ir para o céu? Anda com Jesus. Olha para Jesus, olha a morte de cruz dele. Olha o que ele fez por mim e por você. Ele se entregou. Ele morreu por mim e por você. Então olha para Cristo, olha para a obra de Cristo. Que assim que eu olho para a obra de Cristo, eu reconheço a obra do Senhor, eu sou salvo porque eu creio nele, eu acredito nele. Aqui, o 16 fala o quê? Deus amou muito da maneira que mandou seu filho para todo mundo que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo mundo que nele crê, todo mundo que acreditar, quando eu creio em Jesus, eu acredito na obra que ele fez também. Não tem como eu crer nele se eu não reconhecer a obra dele. Não tem como eu crer nele se eu não acredito que ele morreu, se eu não acredito que ele ressuscitou, se eu não acredito que ele levou meus pecados, minhas dores, minhas enfermidades. Então se eu creio em Jesus Cristo, eu creio na obra e eu vivo a obra dele. Eu faço a vontade dele. Eu luto contra o pecado, eu luto contra o erro, eu luto contra tudo. Porque a obra dele é que veio me tirar, é que veio me salvar, veio trazer vida para mim. Porque eu estava morto por causa de Adão e Eva. Eu nasci no pecado eu fui gerado. Eu sou pecador ainda do ventre da minha mãe. Mas Jesus veio me trazer vida através da cruz. Jesus veio me trazer vida através do sangue dele. Jesus veio trazer graça. Jesus veio trazer amor. Jesus veio trazer paz. Jesus veio fazer entendimento, conhecimento, sabedoria, entendimento. Ele veio trazer tudo aquilo que eu preciso e necessito para me lutar contra o pecado, contra esse erro maldito, contra esse erro que me leva à morte. Se eu creio na obra de Cristo, se eu acredito na obra de Cristo, eu luto contra o pecado e eu sou vencedor. Porque se eu creio, Ele está lutando comigo. Se eu acredito na obra dEle, Ele está comigo. Ele fala, eu estou contigo até os fins. Até a consumação, sei lá, até o fim, eu estou contigo. Eu não te deixarei órfão. Aonde você for, eu vou contigo. Creia na minha obra, acredita no que eu fiz. Acredita. Acredita no que eu sou. Então a obra de Cristo é para quê? Assim como a serpente era para salvar aquele povo de Israel, Jesus é para salvar nós hoje. Por isso que ele foi levantado. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa. Então nós temos que entender, gente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Ele é juiz. E Ele se tornou maldito por causa de nós. Quem aqui já teve uma dor ruim? Eu já tive. Jesus naquele momento, Ele pegou todas as dores nossas. Do mundo inteiro. Ele tomou sobre Ele todas as dores. Imagina, então, o sofrimento de Jesus. Então nós estamos aqui de 40 pessoas, mais ou menos isso, 30, 40 por aí. Então imagine que cada um esteja sentindo uma dor. Cada um, me dando dor na cabeça. O reverendo ali, dor no pé. A outra dor no cabelo. Dói cabelo, dói. Entendeu? Tem gente que até a roupa dói. Até a roupa dói, gente. Tanto sofrimento. Então imagine que cada um tivesse uma dor e Jesus tomou todas essas dores sobre ele. Todas. Então imagine como Jesus ficou naquele instante, naquele momento. Estava tão angustiante para ele que ele falou lá em antes: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porque estava pesado. A angústia estava muito grande. O sofrimento estava muito grande. E ainda nós reclamamos dele. Ainda nós blasfemamos contra ele. Ainda nós falamos mal dele. Ainda pecamos contra ele. Ainda achamos que o calor está errado, que a chuva está errada, que o frio está errado, que o vento está errado. Ainda achamos que a carne está ruim, que o peixe está mal passado.
feijão é cascudo, chuchu é água e bagaço. Ainda reclamamos de tudo que Ele nos dá, tudo que Ele coloca na nossa mesa todo dia. Tudo. Esse povo estava desse jeito. Cadê a comida? Cadê a água? Cadê? Já estou com fome, estou morrendo de fome. Nós, principalmente os barrosenses, não pode falar que tem fome. Nós temos vontade de comer, porque fome nós não temos. Nós comemos toda hora. Tem gente que come 10 vezes por dia. 20 vezes por dia está comendo. Fala, estou morrendo de fome. Então nós murmuramos contra esse Deus maravilhoso. Esse que foi levantado. Esse que desceu do seu trono. Se fez carne e habitou entre nós. Esse que encarnou. Esse que veio para nos trazer vida. Que se não fosse Ele, nós estávamos no inferno. Já estava no inferno. Não tinha salvação para nós. Era condenação. Não tinha como nós ser salvos. Se Ele não vem, se Ele não desce do trono dEle. Se Ele não vivesse no meio de nós, se Ele não desse o exemplo, se Ele não mostrasse para nós como devemos fazer, como devemos viver. Paulo falou, morrer é lucro, viver é Cristo. Enquanto eu estou vivendo aqui, eu tenho que viver Jesus, eu tenho que olhar com os olhos do Senhor, eu tenho que ver o que Jesus faria nesse instante, nesse momento. Aquela mulher prostituta, na hora que apareceu diante dele, lá que eles levaram ela. Nós estamos naquele lugar ali. Aquele povo estava doido para dar pedrada naquela mulher. Lá, eles não estavam vivendo o momento que chegava para eles meter pedra naquela mulher. Eles estavam ansiosos para apedrejar aquela mulher. Eles só queriam matar aquela mulher. Eles só queriam destruir a vida daquela mulher. Assim somos nós. Nós jogamos pedrada no nosso vizinho todo dia. Nós jogamos pedrada no nosso patrão todo dia. Nós damos pedrada no nosso vizinho. Nós damos pedrada no professor. Nós damos pedrada em tudo. Aquele povo queria dar pedrada. E nada mais justo que Jesus apedrejar aquela mulher. Porque ela estava pecando, ela estava blasfemando, ela estava errando contra ele. Mas ele foi o primeiro a jogar a pedra fora. Jesus foi o primeiro. Porque o único que não tinha pecado era ele. O único. Então aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então olha como que o pecado ele é colocado à tona. Todo mundo viu que tinha pecado. Ninguém tirou a pedra, ninguém. Mas ele estava louco para apedrejar. Assim é nós. Tomara que ele morra. Tomara que pegue fogo na casa dele. Tomara que ele seja destruído. Então hoje nós estamos falando sobre pecado. Sobre o juízo de Deus. Sobre Deus que fez maldito por causa de nós. Porque todo mundo que era pregado numa cruz era maldito. Todo mundo. Era a morte mais vergonhosa, a morte mais pior que tinha naquela época. É que Jesus passou por ela. E ele passou por aquilo sabendo que nós ia pecar, sabendo que nós ia errar. Mas ele foi levantado naquela cruz, naquele madeiro. Se fez maldito naquele madeiro. Por causa de mim e por causa de você. Por quê? Para que hoje nós seremos salvos. Para que hoje nós teremos direito na salvação. Para que hoje nós teremos direito de morar com ele no céu. Então o que ele deixou para nós? Você não é obrigado a olhar para ele, você não é obrigado a crer nele. Você não é obrigado a acreditar na obra dele. Não é obrigado. Você pode desacreditar. Ninguém é obrigado a nada. Mas se ele não é levantado, se ele não é erguido, naquele tempo, nós não estaríamos aqui mais. Porque nós somos aqui pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi essa, desceu do trono, se fez carne, habitou entre nós, carregou nosso pecado, nossa dor, nossa enfermidade, foi pregado numa cruz, derramou todo o sangue,
e ressuscitou no terceiro dia. É por isso que nós somos salvos, nós vamos ter salvo, porque se nós cremos na obra de Cristo, viver a obra de Cristo. Mas não é viver contra o Senhor, é viver no Senhor. Não é viver contra Deus. Então a nossa função, o que é? Lutar contra o pecado. Lutar contra a condenação. Essa é a nossa obra. É isso que nós temos que fazer nessa terra. Que assim que você lutar contra o pecado, contra a má obra, Deus levanta alguém para nos ajudar. Deus levanta Jesus. Deus coloca Jesus naquela cruz. Para que eu e você não perecemos. Para que eu e você não morremos. Mas temos vida eterna nele. Gente, se está quente, gente, procura uma sombra, mas não fala do sol, não. Se está chovendo muito, vai para dentro de uma laje, debaixo de um telhado, mas não fala mal da chuva, não. Se faltar aquilo ali, nós estamos mortos. Se faltar aquilo ali, acabou o ser humano. O ser humano está destruído. Deus criou tudo certinho, do jeito que nós precisávamos. Ele não criou para ele o mundo, ele criou para nós. Deus não precisava do mundo para viver, não. Ele vive no céu. Ele bailava sobre as águas. Ele criou isso, foi para mim e para você. Às vezes nós olhamos e falamos, mas Deus criou só a terra. Não, Ele criou tudo. Ó, o ouro está debaixo da terra. O avião está debaixo da terra. A televisão está debaixo da terra. O computador está debaixo da terra. E além de ter criado a terra, Ele criou tudo que nós precisamos nela. Da onde vem seu sustento, seu alimento? Vem da terra. Da onde vem sua roupa? Vem da terra. Da onde vem o sapato? Vem da terra. Tudo vem da terra. Deus criou a terra e tudo que nós necessitamos, precisamos da terra. Por que o avião está debaixo da terra? Porque lá estão os componentes para fabricar o avião. Lá estão os componentes para fabricar a televisão. Lá estão os componentes para criar um celular. Lá estão os componentes, entendeu? Lá é que gera a vida vem da terra. É lá que produz o alimento. É lá que vem o arroz, vem o milho, vem o feijão. É de lá que vem a mandioca. É de lá que vem tudo aquilo que eu preciso e necessito. É de lá que Deus colocou tudo aquilo que eu preciso. Então Ele criou o mundo para mim e para você. Ele não criou o mundo para Ele. Ele não precisa de mundo. E ainda nós falamos que o mundo está ruim. Aí nós falamos que está faltando isso, faltando aquilo. Aí eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais alimento, eu queria ter mais roupa. Gente do céu. Nós temos tudo que nós precisamos e necessitamos para viver. Ele não deixa faltar nada. O sol está quente. Ele trouxe lá a sombra. Trouxe. Está frio. Ele te deu agasalho, uma blusa quentinha. Ele matou até um animal para cobrir Adão e Eva. Porque Ele ama o que é dele. Ele ama o que é dele. Então esse povo aqui, ó, morreu muitos porque estavam murmurando e pecando contra o Senhor. E aí não esquenta, escuta eu te falando, cuidado, porque muitos de nós vão morrer porque nós também pecamos contra Deus, nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos fazendo as coisas erradas e achando que está certo. Nós estamos vivendo uma vida errada e achando que está certo. Sabe por quê? Porque ainda não entendemos a obra de Cristo. Cristo foi levantado para nos salvar, para nos perdoar. O que Jesus falou para aquela mulher? Vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior a você. Porque se ela continuasse pecando, continuasse prostituindo, ela ia morrer, eles iam matar ela. Jesus trouxe vida para aquela mulher que estava condenada. Jesus trouxe vida para aquela prostituta. Porque ali ela ia morrer a qualquer momento. Se ela errar mais uma vez, ela ia morrer. Jesus trouxe vida para ela. Mulher samaritana, aquela mulher estava condenada. Aquela mulher estava totalmente destruída. Jesus foi naquele posto a levar vida para aquela mulher. A partir do momento que ela acreditou em Jesus, que ela creu na obra de Cristo, lá naquele momento, que ele ainda falou, sou eu que estou aqui. Então ela acreditou
aquela mulher que era uma mulher mal vista, que ninguém gostava dela, aquela mulher que ela tinha que ir lá no poço pegar água, a hora que ninguém estava lá, senão eles podiam até bater nela e matar ela. Ela teve aquele encontro com Jesus, Jesus levou o ouvido, na mesma hora ela pôs aquela cidade dela, tudo amigo dela. Ali ela chamou, todo mundo acreditou na obra, todo mundo acreditou e foi lá ver, cadê Jesus? E aquela mulher, ninguém falava com ela. Assim que ela acreditou em Cristo, ela foi lá e convidou a cidade inteira, acompanhou ela. Então ele levou vida para aquela mulher que estava morta. Eu fico pensando ali, ela teve 5 maridos. Ali ela já estava, acho que no 6º, no 5º, não sei. Vai ver que a hora que Jesus começou a conversar com ela, ela deve ter pensado, mais um marido para mim. Mas Jesus foi lá para tirar o pecado dela. Jesus foi lá levar a vida para ela. Então, se eu e você temos um encontro com Jesus, nós temos vida, não morte. Se Jesus está na minha vida, na sua vida, Ele traz, então nós temos vida. Aqui fala, Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Jesus não condena ninguém. Ele veio para salvar, Ele veio para trazer vida, Ele não veio trazer morte. Mas a morte somos nós que procuramos ela através do pecado, através da condenação. E muita gente ainda joga a culpa no diabo. O diabo que está fazendo eu fazer isso, o diabo que está fazendo eu errar. Não, o erro é nosso, o erro é meu, é seu. Se o diabo tivesse um advogado, ele ficaria milionário aqui na terra. Porque o tanto que nós condenamos ele entendeu? Ele seria milionário. Porque o que nós joga nas costas dele, se ele tivesse um advogado para defender, ele estava rico. A sorte que o diabo não tem, quem tem advogado somos nós temos Jesus. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto no céu, que vai nos defender, vai nos ajudar. Basta nós reconhecer a obra dele, entender a obra dele, arrepender do nosso erro, nosso pecado, que nós vivemos a cada dia, a cada momento. A Bíblia fala, aquele que fala que não tem pecado já pecou. Só de falar já pecou. Só de pensar já pecou. Então assim que Deus levantou aquela serpente do deserto, Ele levantou Jesus. Assim que aquela serpente levantou para aquele povo, parar de morrer naquela época, não ir para o inferno, assim Ele levantou Jesus para nós hoje. Deixa eu repetir o 3,15 aqui. Aqui fala, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra. Para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. Gente, quem fala que não crê em Jesus? Só os ateus. Só os ateus falam que não creem em Jesus. Mas segundo a estatística, são os que mais conhecem a Bíblia. Porque eles têm que estudar muito para não crer em Jesus. Eles têm que ler muita Bíblia para não crer em Jesus. Então fala que eles têm um conhecimento da Bíblia violento. Que eles estão buscando alternativa para não crer nele. E às vezes eles precisam estudar para não crer. Porque eles não encontram maneira de não crer. Então ele fala aqui claro, todo mundo que nele crê, tem vida eterna.
Todo mundo que acredita na obra de Cristo tem vida eterna. Mas voltando lá atrás, só para poder não fugir do nosso coração. Quem crê nele tem que crer na obra dele. Tem que conhecer a obra dele. Tem que acreditar na obra dele. Outras coisas na rua que o povo fala comigo assim: para poder ir para o céu, ser salvo, tem que fazer coisa boa. Eu falo: opa, você já ouviu falar da morte de Jesus? Tinha 2 ladrões do lado dele. Ladrão é bom? Ladrão faz obra boa? Não, eu falei: então, e um deles foi salvo. Porque reconheceu quem é Jesus e acreditou na obra de Cristo. Então, se eu creio na obra do Senhor, todo mundo que nele crê, tem vida eterna. Então, é muito claro para nós temos que crer e acreditar na obra do Senhor. Não podemos deixar passar batido, sem acreditar na obra dele. Ele fala que porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho para todo mundo nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez, ele está declarando aqui, se crer nele, não vai para o inferno, vai para o céu. Mais uma vez. Portanto, ele enviou ao mundo para que o mundo fosse salvo, não condenado. Entendeu? O mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque se eu falo que eu creio nele e não conheço a obra dele, eu não creio. Eu não acredito nele. Eu estou só falando, sabe por quê? Porque, gente, eu saio para a rua 3 vezes por semana, 4. Todo mundo fala que crê em Jesus Cristo. Todo mundo fala, gente. Gente, então não é só falar. Então significa, não é só falar. Porque o que a Bíblia fala para nós? São poucos que passaram para o caminho apertado e muitos pelo caminho lá que leva a perdição. E 90% fala que crê em Jesus. Mas pela Bíblia não vai ser salvo 90%, vai ser salvo 10%. É 10%. Ele fala que são poucos, não são muitos. A pessoa fala que crê nele de medo. A pessoa fala de crer nele por culpa. A pessoa fala que crê nele porque não tem outra coisa para falar. Mas quem crê conhece a obra dele e anda e vive na obra dele. Quem crê nele faz o que ele mandou. Quem crê nele não vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque todo mundo teve um encontro com Jesus, teve mudança. Teve transformação de vida. Todos. Se era doente, foi curado. Se era pecador, parou de pecar. Se estava condenado, não está mais condenado. Porque ele não veio condenar, ele veio trazer vida. Então, se você teve um encontro com Cristo, o pecado não pode te vencer, o pecado não pode te dominar, o pecado não pode te mandar. Porque você é livre. E ele fala, aquele que o Filho libertou, verdadeiramente seja livre. Então não tem como o pecado te vencer não, é desculpa. Você vence o pecado porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Eu fico lembrando aqui, teocracia, Deus mandava no mundo. Olha, Deus mandava, Deus falava. Deus falava com os homens, os profetas, os reis, falava com todo mundo. Depois vem Jesus, eu acho isso aqui fantástico. Deus pegou e falou, mandou Jesus para cuidar de nós. Jesus vem, não deixa só nós, cuida de nós, ensina os discípulos para nos orientar, 3 anos e meio. Mas Jesus fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um. Eu vou mandar um ajudador, vou mandar um que vai ficar com vocês. Vocês não vão ficar só não. Então nós sempre temos alguém para nos defender. Primeiro nós temos Deus, depois nós temos Jesus, agora nós temos o Espírito Santo. Que nos convence do pecado, do juízo. Então se o Espírito Santo está falando no seu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça. Ouça a voz do Espírito Santo. Se ele está te falando é porque é errado, é pecado, não devo fazer, não posso fazer. Olha com os olhos de Cristo. Nós não podemos mais olhar com nossos olhos do mundo, nós não podemos mais olhar com os olhos do diabo, nós não podemos mais olhar com os olhos dos outros, é com os olhos de Jesus.
Ele trouxe a luz para nós. Ele iluminou nossa mente. Não somos mais cegos. Não, Ele trouxe luz. Vocês olham lá, Paulo, o maior perseguidor, a hora que encontrou com Jesus, o que foi? Virou totalmente contrário. Abraão era um homem idólatra. Abraão fabricava ídolo com o pai, junto com o pai dele. Teve encontro com Jesus, Jesus transformou a vida daquele homem, pai de uma grande nação. Deus colocou tudo na mão daquele homem. Nós falamos o criamento da prostituta. Teve encontro com Jesus, nunca mais ela pecou. Aquela mulher santa de Deus hoje. Então, aquele povo começou a clamar ao Senhor. O Senhor foi Moisés, então levanta a serpente lá. Moisés levantou. E ali parou de morrer tanta gente. Nós estávamos mortos e condenados. Não tinha chance nenhuma para nós. Hoje nós temos vida. Hoje nós somos salvos pela palavra do Senhor. Mas para quê? Se eu olhar para Cristo. Assim como o povo olhou para a serpente, nós temos que olhar para Cristo. Então, se nós olhar para Cristo, se nós fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade da minha carne, não o que eu quero fazer, mas a vontade do Senhor. Eu já estou no céu com Ele. Quem crê, não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Crer não é falar, é acreditar de verdade. Crer é viver a obra de Cristo na terra. Crer é fazer a vontade de Deus. Crer não é fazer o que eu quero. Ah, está evangelizando uma mulher? Legal. Está evangelizando uma mulher lá no serviço. Está evangelizando tal, ainda chegou até um irmão da outra igreja lá ainda. Aí, meu irmão, estou na luta aqui, estou no trabalho aqui, meu filho. E aí, tal. E ela falou, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E quando o senhor vê uma mulher muito bonita, o que o senhor faz? Eu falo, eu acho ela muito bonita. Só isso. Eu vou falar que ela é feia, se ela é bonita. Porque o mundo só enxerga com maldade. Nós temos que enxergar com o coração limpo. O mundo vê com maldade. O mundo não consegue ver as coisas sem desejar aquelas coisas. Não. Mas nós somos do Senhor, nós temos que amar pessoas. Mas querer o bem das pessoas. Nós temos que querer o bem, nós temos que orar para aquela pessoa. Então, gente, para nós terminar, é muito claro. Aquele povo que olhou para a serpente, o que aconteceu? Não morria mais. Porque a serpente trazia no coração deles arrependimento. Eles reconheciam que eles estavam errados. Jesus foi levantado na cruz, como foi levantado com a serpente, para quê? Para nós olhar para Cristo, nós também não morrer. Porque morte é separação de Deus. E se separa de Deus, vai para o inferno. Então Jesus foi levantado para que nós olhamos para Ele. E acreditamos nas vidas eternas. Acreditando que só Ele pode salvar. Só Ele pode trazer vida. Só Ele. Porque o que a palavra fala? Eu não vim condenar, eu vim salvar. Jesus não veio trazer morte, veio trazer vida. E se nós cremos em Jesus, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor, o que é que nós temos? Vida. E a vida é nele. Imagina se você crê em Jesus, se você anda com Jesus, você vai morar onde? No céu com Ele. Porque Ele fala muito claro aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai através de outras maneiras, de outro jeito. Assim como Ele fez condenação por causa de nós, Ele também é juiz. E o julgamento dele é justo. Ele não julga porque o cara é mais bonitinho, mais rico. Ele julga pelo que a pessoa é.
Então ele não vai favorecer ninguém. Ah não, fulano trabalha na Rocinha, o outro trabalha na prefeitura. Ah, um é engenheiro, o outro é varredor de rua. Não, ele não julga por esse meio. Ele julga pelo coração. Ele julga pelo que você é. Ele julga você pela tua luta contra o pecado, contra o erro. Porque ele vai trazer vida, não vai trazer morte. Ele não vai condenar, ele veio salvar. Mas quem condena sou eu mesmo. O diabo é muito acusado injustamente. Sabia disso? Muito. Porque o erro é meu, eu jogo para cima dos outros. É igual a Eva. É igual a Adão. Ah, não foi ela. Não, foi a cobra. É assim que nós fazemos. Então, quando nós estamos fazendo esse tipo de coisa, nós estamos deixando de olhar para Cristo. Nós deixamos de olhar para o Salvador. Deixamos de olhar. Então, essa noite eu queria te chamar a atenção. Vamos olhar para Cristo? Vamos reconhecer a obra dele que foi completa? A obra dele foi suficiente para mim e para você. Mas por causa do pecado, nós jogamos isso tudo fora. Por causa do pecado, nós vivemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. E achando que vai ter jeito. Não vai ter. Não, ele é justo, ele é juiz. Ele é o justo juiz que a Bíblia fala. Não vai ter jeito. Então eu queria te chamar, para você ficar de pé, nós fazer uma oração, para que nós podemos olhar para o Senhor, olhar para Ele, não olhar para as coisas deste mundo, não olhar para as condenações deste mundo, porque vida só tem Ele. O resto é condenação, vida é só Ele que tem. Só Ele tem vida para me dar e para te dar. Mas para isso, arrependa dos seus pecados. Para de errar. Para de fazer o que é errado e anda nos caminhos dele. Pai, eu quero te entregar essa noite, Pai. Mais uma vez em tuas mãos, Pai. Quero te entregar cada uma vida, Senhor. Cada um coração que está aqui neste momento, Pai. Inclusive a minha, da minha família, Pai. Pai, que nós venhamos reconhecer a tua obra, Pai. Que nós venhamos crer na tua palavra, na tua verdade, Pai. Nós venhamos acreditar que só o Senhor pode mudar a nossa vida, Pai. Só o Senhor pode trazer vida, trazer esperança, fé, amor, Pai. Só o Senhor pode colocar no nosso coração, Pai, as coisas boas que te agradam o Senhor, Pai. Por isso nos ajuda, Pai, através do Seu Santo Espírito, Pai, que mora dentro de mim, Pai. Que Ele venha me convencer, me mostrar, Pai, quando eu estou errado, quando eu estou certo, Pai. Me mostrar quando eu tenho que arrepender, Senhor. Me mostrar quando eu vejo que eu estou errado, Pai, que eu estou fazendo tudo contra o Senhor, Pai. Por isso, Pai, eu quero te entregar cada uma vida, entregar especialmente a minha vida, Pai, porque eu preciso do Senhor demais, Pai. Eu necessito de cada um segundo do Senhor, Pai. Eu necessito da Tua misericórdia, eu necessito do Seu perdão, Pai. Eu necessito, Pai, que o Senhor me convença do pecado, Pai, do juízo, Pai. Eu necessito, Pai, que eu preciso, Pai, crer na Tua obra, acreditar no Senhor, para me morar com o Senhor no céu, Pai. Pai, eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo, Pai. E o Senhor veio para salvar, não veio para condenar, Pai. E se eu crer no Senhor, se eu acreditar no Senhor, eu sou salvo, Pai. Mas se eu não crer, Pai, eu vou ser condenado, Pai, por não crer na obra do Senhor. Por isso eu te agradeço, Pai, te peço por cada uma vida, Pai, aqui neste momento, Pai. Pai, cada uma família aqui representada, Pai. Te clamo também pela nossa cidade, Pai. Aqueles que estão aqui, Pai. Aqueles que infelizmente não vieram, Pai. Muitos por motivo justo, mas muitos porque não quis, Pai. Que o Senhor também possa tocar no coração deles, mudar, Senhor. Trazer, Pai, fogo no coração deles, trazer esperança, fé, para que eles creiam, Senhor. Que eles venham colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Por isso eu te agradeço, Pai. Eu te entrego essa noite em Tuas mãos. Essa semana, esse resto de semana em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha fazer na nossa vida, Pai. Pai, aquilo que nós queremos, Pai, ser salvo, morar com o Senhor, Pai. E essa obra só pertence a Ti, Pai. Só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos libertar, Pai. Só o Senhor pode mudar nosso coração, Pai. Só o Senhor pode transformar nossa vida, Pai. Só o Senhor pode trazer esperança e fé, Pai. Só o Senhor pode nos mostrar que estamos errados e precisamos da Tua misericórdia, Deus. Por isso eu te agradeço, eu te peço, eu te entrego em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus.